para refletirmos sobre a Palavra de Deus, para analisarmos a Palavra de Deus. E é este o objetivo, é que nós cresçamos mais e cada vez mais sobre a Palavra de Deus, para que nós possamos fazer sempre a vontade dele. Então, hoje temos aqui um jovem que irá compartilhar a Palavra de Deus connosco. Então vamos ouvir o que é que Deus tem através dele para nos ensinar, para nos exortar, e que Deus abençoe a vocês que estão aí em casa e a todos nós que estamos aqui presentes. Isso passa então a palavra ao David. Boa noite a todos os que podem nos vir a ver. O tema que eu tenho para esta noite, para o grupo, é Não tenha medo. Não tenhas medo? Não tenha medo. E para esta pequena palavra vou usar um livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, de 1 a 7. Posso? Amém. De 1 ao 7, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor: Aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eu não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor e seu Deus, o Santo de Israel e seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e a Seba, em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei os homens em seu lugar e as nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, e a quem formei e fiz. O que muitas das vezes nós cristãos, porque é que temos medo? Isto é uma pergunta que podemos meter a nós mesmos, porque nós às vezes temos medo de certas e determinadas situações. Parece que aquilo que nos atormenta muitas das vezes nos persegue. E para que isso não aconteça, temos que guardar e cuidar do nosso coração. Como diz em Mateus 11, versículo 28. Como é que a gente cuida do nosso coração? Fazendo o que está escrito em Mateus 11, 28. Diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e subcarregados, e eu darei descanso. Ou seja, a gente, quando estamos aflitos com alguma coisa, com medo de alguma coisa, para nós cuidarmos do nosso coração, nós devemos de fazer o que está aqui escrito: ir a Deus e entregar tudo que nos cansa e subcarrega. E Ele nos alivia, como diz aqui. E eu lhes darei descanso. Ou seja, Ele cuida de nós. E também, como está escrito em Provérbios 4,
Provérbios 4, versículo 23. Que diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, como eu acabei de dizer, nós devemos de cuidar do nosso coração. E como é que fazemos? Ir a Deus e entregar tudo o que nos cansa, o que nos subcarrega. Ou seja, a gente fazendo isso está a cuidar do nosso coração. E depois, guardá-lo. E como é que a gente guarda? Como diz aqui em Provérbios 4:23, que diz: o acima de tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porquê? Porque ele depende de toda a nossa vida. Amém. E Deus dá-nos uma série de motivos para que nós não tenhamos medo e confiarmos nele. O primeiro de tudo, vamos para Isaías 43, porque a mensagem vai se basear toda lá. Isaías 43, de 1 a 7. E o primeiro motivo para o qual não devemos ter medo é porque nós, eu e você, pertencemos a Deus. Nós somos dele. E podemos ver no versículo 1 de Isaías 43, que diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que criou ó Jacó e aquele que formou ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. E o que é que diz a seguir? Você é meu. Ou seja, nós, cristãos, somos dele. A nossa vida pertence a Deus, desde que a gente também faça a sua vontade. Não é a gente dizer que somos dele e depois fazemos o que nos quer e bem nos apetece. Pronto. E nós fomos comprados com o sangue de Jesus, com um preço muito elevado. E vamos abrir em 1 de Coríntios, mas ponham uma nota a Isaías, porque é tudo nada. Vou lá marcar aqui, não. Vamos para trás e para a frente. 1 de Coríntios 6, 20. Que diz assim: vocês foram comprados por um preço, por um alto preço. 1 de Coríntios quê? 6:20. 6:20. Posso? Podes. Sei que eu vou à procura dos Coríntios que ainda não os encontrei. Podes seguir, que eu tenho aqui assento. Diz Eu assim: estou com atenção. vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, o que é que diz aqui? Nós fomos comprados por um alto preço. Ou seja, um preço que se calhar nenhum de nós era capaz de fazer. Que era ir à cruz por todos nós. E Deus nos conhece por dentro e por fora. Não há ninguém que nos conheça melhor a não ser Deus. E por isso é que Ele já não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Amém. Como podemos ver em João 15, João 15 e 16. João 15, versículo 15 e 16. Amém. Que diz assim: que já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram,
E depois ainda vai mais longe. Não fomos nós que escolhemos Deus, Amém. mas sim foi Ele que nos escolheu a nós. Amém. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem, em meu nome. Está a ver? Ou seja, Deus, para além de dizer que já não nos chama de amigos, Ele ainda diz mais que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu a nós. Amém. Veja bem a importância que nós temos para Ele. O segundo motivo pelo qual não devemos ter medo é porque nunca estamos sós. Ele está sempre connosco. Amém. Sempre. E podemos ver isso em Isaías 43, no versículo 2. Diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Ou seja, Ele está sempre ao nosso lado. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém. Aqui podemos ver que Deus não deixava o seu povo só. Ou seja, onde o seu povo estivesse, Ele estava com ele. Deus nos prometeu que nunca estaríamos sozinhos e que habitava dentro de nós. Podemos ler João 14, capítulo 23. Versículo 23. Não é? Sim, João 14, 23. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada dele. Ou seja, Deus habita dentro de nós. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Também podemos ver em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. 3, 16. Bem, está aqui. Já cá estou. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, ou seja, aqui vemos mais uma vez que Deus habita dentro de nós e que Ele está connosco. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. E só nestas passagens vemos que Deus não nos deixa. E também temos um exemplo na Bíblia em que Deus também não o deixou, que foi Daniel, na cova dos leões. Ali vemos que quando Daniel entrou na cova dos leões, que Deus mandou o anjo ter com ele e que o resgatou fechou a boca dos leões. Exato. Também temos esse exemplo na É, Bíblia. Podemos exato. lá ir. Daniel 6, 22. Daniel 6, Daniel 22. 6. Daniel 6. Vamos lá, a abertura do Daniel. Oh, olha lá. Acertaste na bola.
6 aqui. Seis 22, não é? Uhum. Eu estou lá à procura do Daniel, não sei onde é que eu ando. Daniel é Ezequiel. E como o meu foi Encontraste? Não, está atrás. É muito mais. Para a frente. É. Ah, está aqui. Daniel. Daniel 6:22. Aqueles lá ainda não encontram. Não? Está quase. Estou com tu. Não, acho que é para além. É para Em aqui, Crónicas. mais para longe. É. É. É a segunda Ezequiel. Aqui ela está para aqui. Então aqui ela está este lado aqui. É mais, sim. É, não é? Mas aqui ela deve ser aqui deste lado. Jeremias, Ezequiel. A apresentação é a seguir. Aqueles. Já está a limar, mulher. Espera. Eu não estou a ver nada. Espera aí. Estava a chorar a vista. Onde é que estás tu? Não estou a ver nada já. Está aqui. Sim, está quase lá. Não está? Já passou. Já passou. Já passei. Também já passaste. Já passei. Daniel Daniel. 6. Daniel 6. Daniel 22. 5. Temos todo Não, o tempo do mundo obrigadíssimo. até à meia-noite é o mesmo dia. Está bem, A meu minha amor. já saiu aqui parte Fui das logo ao coisinhas, sítio. pois. Sei que às vezes ando aqui às aranhas. Que diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Isto foi Daniel a dizer ao rei que tinha sido o anjo de Deus a ir lá, a fechar a boca dos leões. E aqui também vemos que temos um exemplo na Bíblia que Deus nunca nos deixa e está sempre connosco. O terceiro ponto pelo qual não devemos ter medo é porque Deus nos salva. Podemos ver em Isaías 43, versículo 3. Que diz assim: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para o livrá-lo. Ou seja, o que é isto? É salvar. A Etiópia é Seba em troca de você. Ou seja, temos aqui um versículo em que se vê Deus a salvar. A salvação de Deus é gratuita e Ele nos salva através de três formas. Através da sua graça, e podemos ler em Romanos 8, Romanos 8, 38 e 39. Que diz assim, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de os separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aqui vemos que a salvação é-nos dada gratuitamente e também é
através da sua graça, que a sua salvação vem. A salvação também é-nos dada através da fé. E podemos ler em Efésios 2, versículo 8. Que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, aqui também vemos que Deus nos salva e é gratuitamente. E salva-nos através do quê? Da fé. Da graça e da fé. Também vemos, e é o mais importante, que Deus nos salva quando nós perdoamos. Através do perdão. Exato. E podemos ler através em Marcos 11, porque, irmãos, o perdão é libertador. Nós, quando perdoamos, estamos a libertar. Amém. Nós, quando não perdoamos, há sempre rancores, há sempre coisas dentro de nós que não nos fazem falta alguma. E quando nós perdoamos, não. Estamos libertos. Qualquer coisa desse género de rancores, de ódios, de chatices. Marcos 11, versículo 25 e 26. Aí, ó. 9, versículo 11, Está aqui. 25, né? Marcos 11. Marcos 11, Marcos 25. 11. Ai, ai. É, Marcos 11. 25 e 26. Estás para tareca hoje. Estás tu e tu eu, pá. Temos as duas. E vai deixar os olhos. É isso. É. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Como é que a gente quer ser perdoado se a gente não perdoa? Então, se a gente não perdoar, o Pai não nos pode perdoar, não. Isso é tal e qual. Eu querer alguma coisa, eu, por exemplo, pedir, um amigo meu vem-me pedir um favor, eu não faço esse favor a um amigo, a esse amigo, e depois eu vou pedir um favor a esse amigo. Esse amigo também pode me dizer: não me fizeste o que eu te pedi, para que é que eu te vou fazer a ti? Com cara de pau é que eu vou pedir perdão a Deus, se eu depois também não perdoo Pois, a história é essa. quem me magoa, quem me ofende. Próximo. Versículo 26, ainda não leio. 26. 26. Mas se vós não perdoarem, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Foi o que eu acabei de dizer. É isso. Ou seja, se eu não perdoar, também não vou ser perdoado. Como também, se eu for pedir perdão a alguém, e se essa pessoa não me perdoar, isso aí já não é comigo. E a gente faz a nossa parte. Certo. Mas aqui está escrito: se a gente Deus não nos pode perdoar, se nós também não perdoarmos. O quarto ponto pelo qual não devemos temer nem ter medo, que é a mesma coisa, é porque somos preciosos para Deus. E podemos ver no versículo 4 da passagem de Isaías.
que diz assim: visto que você é precioso, ou seja, que Deus diz que nós somos preciosos para Ele, e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei os homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Ou seja, Deus diz aqui que nós somos preciosos para Ele. E somos preciosos de tal maneira que nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Não há preço maior que esse. Amém. Podemos ler em 1 Coríntios 7, versículo 23. Vamos lá, então. Coríntios quê? 1 Coríntios 7, 23. Diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Pronto, esta parte aqui é importante, mas o que eu queria frisar mais era vocês foram comprados por alto preço. Ou seja, um preço tal que eu não era capaz de o fazer. De ir à cruz por uma humanidade que, vamos ser sinceros, que Deus não valia a pena. Porque foi um preço tão grande que não merece. Por uma humanidade que não merece. Desprezível. Esse prazo, esse preço, esse preço. Foram comprados, novos, também escravos de alma. Nossa salvação foi de graça, mas para que isso aconteça, Jesus pagou um preço muito alto, que foi à cruz por todos nós. Foi à cruz por todos nós, seja cristão ou não cristão, ou seja, foi pelo mundo todo. Que ele foi à cruz. Não foi só por mim, nem por si, foi pela humanidade, como eu acabei de dizer. Como podemos ver em Filipenses 2, Não percebi, para ver. Filipenses 2. Filipenses 2, 8. E foi este o preço que ele pagou por nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até à morte. Morte de cruz. Ou seja, foi o preço tão alto que ele pagou por nós. Pelos nossos pecados. Por tudo. E o nosso Deus valoriza mais a criação do ser humano do que todas as maravilhas da natureza. Ou seja, Ele criou-nos a nós e criou tudo. Mas Ele valoriza mais nós do que a própria natureza. E podemos ver em Mateus 6, Mateus 6, 26. Que diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Aqui vemos logo que a resposta é sim. Claro que temos.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui também podemos ver que, para que é que a gente anda ansiosos, subcarregados com certas e determinadas coisas? Para quê? Porque Ele cuida de nós. Amém. Se Ele cuida de nós, se Ele não nos deixa, se nós somos preciosos para Ele, Porquê é que nós nos preocupamos demasiado? O que é que isso acrescenta à nossa vida? Nada. Ou seja, aqui podemos ver que Deus dá-nos um valor imenso. O quinto motivo pelo qual Jesus nos diz para não termos medo é porque para Deus não há limites. E se não há limites para Deus, para que é que nós temos medo? Quando tudo à nossa volta parece impossível e quando os nossos problemas parece que não há solução para eles, Deus fala sempre ao nosso coração: não temas, eu estou contigo. E também nos diz que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. E também Ele nos diz: não temas, estou contigo. Também podemos ler isso em Lucas 1. Lucas 1. Podemos ver esse exemplo em que Deus que para Deus não há limites. Em Mateus 1, Lucas 1. Está tudo atento. Está tudo. Já está Isto é um ninguém espetáculo. Isto aqui ninguém Lucas 1, versículo 37. Que diz assim: pois nada é impossível para Deus. Aqui não diz algumas coisas, aqui diz nada. E nada é nada. Seja qual for a circunstância, não é só na área da doença, não é só nisso, é em todas as áreas. Para Deus não há impossíveis. Amém. Podemos não estar a ver saídas, podemos estar numa situação de aperto, podemos estar numa situação onde não vemos mesmo saída nenhuma. Mas aqui diz, no versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Nada. Também podemos ler em Marcos 5, versículo 36. Marcos 5, 36. Diz assim: como para Deus nada é impossível, nós só temos que fazer uma coisa, é crer nele. Amém. Como diz aqui no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém. Para Deus nada é impossível, mas nós também temos que crer nele. E não é crer de boca, é crer mesmo de coração. O sexto motivo pelo qual não devemos ter medo é porque nós, eu e você, já não somos chamados nem de servos, nem de amigos. Somos chamados filhos. Amém.
somos chamados de filhos. Deus nos chama filho. E podemos ler em Isaías 43, o versículo 6. Que diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Ou seja, aqui Deus trata-nos por filhos. Já não é amigos, já não é servos. É amigos. Filhos. E Deus é um Pai tão excelente para nós que Ele cuida-nos com um amor imenso. Amém. E podemos ver em Mateus 7, versículo 9. Mateus 7, versículo 9. Que diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas para que lhes pedirem. Ou seja, aqui Deus já nos chama de filhos. Já nos trata como filhos. Também podemos ler 1 João 3:1. João 3:1. Que diz assim: João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Quem? O Pai. Sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, aqui é bem claro. Somos filhos de Deus. Amém. E de que, de facto, somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Porquê? Porque não o conhece. Ou seja, o mundo, como não o conhece, o mundo também não nos conhece. Porquê? Porque somos filhos de Deus. E nós, quando cremos em Deus e fazemos a sua vontade, aí Deus nos chama de filhos. Também podemos ler. Eu vou lá em João 1. Não vale a pena os irmãos irem, mas eu leio para vós. João 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem? Os que creram nele. Os que fazem a sua vontade. E por último, para terminar, o sexto motivo pelo qual não devemos ter medo é porque nós existimos para a sua glória. E podemos ver, voltando a Isaías 43, mas no versículo 7. Que diz assim: todo o que é
chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória. Para quê? Para a glória de Deus. E a quem formei e fiz. Ou seja, nós fomos formados e nós existimos para a sua glória. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, como nós vemos em Gênesis 1, 27, diz lá. Para vivermos para a sua glória, temos que ter... O nosso testemunho é muito importante para o mundo lá fora. Porque, através do nosso testemunho, o mundo pode ver e ver quando o nosso testemunho é credível e quando o nosso testemunho é credível, o mundo vê diferenças em nós. E tem que ver, e o mundo tem que ver que Cristo em nós. E podemos ler em 1 João, Eu não tinha tirado a minha. 1 João 5, versículo 10. Que diz assim, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho. Ou seja, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que andamos com Ele, nós que fazemos a sua vontade, nós temos que ter o testemunho. E quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. Ou seja, nós, se temos Deus, se nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para terminar, podemos ler 1 Coríntios 11, 1 e 2. Primeira de Coríntios. 11, 1 e 2. Aqui era o apóstolo Paulo. A falar. Que diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava a dizer: sigam-me a mim como eu sigo a Cristo. Sigam-me a mim, porque eu tenho o testemunho de Cristo em mim. E eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo o que se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um testemunho nele, tinha Jesus Cristo nele. Amém. E assim os irmãos de Coríntios o seguiam e faziam o que ele ensinava. Porquê? Porque ele tinha o testemunho. E ele, tendo o testemunho, as pessoas acreditavam que ele era um seguidor de Jesus e seguiam também o que ele dizia. Porquê? Porque ele tinha o testemunho. Pronto, era esta a palavra que eu tinha para os irmãos esta noite. Amém. Uma boa palavra. Amém. Uma boa palavra, Sr. Senhor. Amém. Não ter medo, não é? O que é que vocês acham? Temos razões para não ter medo ou É não? mesmo. Claro. É É, mesmo. exato. Deus é connosco, desde que a É gente isso. faça a vontade dele, não é? Exato. Dê-nos um bom Está no caminho testemunho. dele e tudo. Deus é connosco. Exato. Eu estava aqui a ler o escrito que o Davi leu de 1 de João 5, em que, quando ele menciona quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho,
o apóstolo João estava-se a referir à presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós não podemos falar do que não sabemos, não é? Exato. Todas as coisas que nós sabemos acerca de Deus são reveladas pelo Espírito Santo. E vocês vão reparar que aquilo que nós temos vindo a falar é verdade. As coisas não acontecem porque estão escritas. As coisas acontecem porque Deus as revela. Ou seja, quando Ele nos revela a nós temos a certeza de que foi Deus a falar connosco. Exato. Então não temos razão para ter medo. Não. Esta mensagem é importante para quê? Para nos lembrar que na verdade nós temos que ter comunhão com Ele, temos que ter intimidade com Ele. E é nessa intimidade que surge a confiança. Exato, exato. Porque é impossível ensinar fé. Impossível. A fé não se ensina. Ponto final. A fé se revela através da palavra, não é? A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Exato. Então eu só ouço a Laurinda se falar com ela. Claro. A Laurinda só me ouve se falar comigo. Evidentemente. E é nessa conversa que nós nos vamos revelando uns aos outros É. e vamos nos conhecendo uns aos outros. Claro. E aí se gera ou confiança ou desconfiança. Exato. Olha, aquela pessoa não é digna de confiança pela maneira de falar dela, pelo que ela diz, pelos valores que ela tem. Exato. Assim é em relação à palavra. Na medida em que nós falamos e oramos a Deus e tudo mais, a nossa relação com Ele vai se desenvolvendo e a confiança vai crescendo. É isso. E aí nós, como o Davi falou aí muito bem, não temos razão para ter medo porque nós vamos a Ele e sabemos que Ele nos ouve. É isso. E se nós somos maus, sabemos dar coisas boas, não é? Muito mais Deus nos dará a nós. É verdade. E ele aqui está a dizer, verdade. só mesmo para fechar, isso precisamente, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Porquê? Porque nós somos nascidos do Espírito. Claro. Da água e do Espírito. Exato. E diz assim, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, ama também o Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, portanto, o João está a falar acerca da fé no Filho de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porque não é honrar a Deus com os lábios e o coração estar longe. Isso é um engano nosso. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, diz a Bíblia, não são penosos, não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Exato. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Agora vamos entrar no que o Davi falou. Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. O Davi estava a falar na questão de nós termos em nós o testemunho. O termos em nós o testemunho é aquele que nos fala. Quem é que nos lembrou que Jesus falou? É o Espírito Santo. Exato. Quem é que nos revela quem Deus é? É o Espírito Santo. Exato. Então esse é o testemunho. É. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus senão pelo Espírito Santo. Claro. Não é? Então é assim, temos É em nós o verdade, testemunho de quem? O Espírito Santo. Exato. Porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são um. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus também é um valor. É. E não há dúvida nenhuma que é verdade. não é? É isso, é verdade. E eu não tenho mais nada a dizer, não tenho nada a acrescentar, foi tudo dito. Não, foi tudo dito. É importante é nós continuarmos É muito bom, muito bom. continuarmos a ter essa confiança e continuarmos a falar a palavra, a ouvir a palavra, a orar a Deus, não com sentimento religioso, mas com sentimento prazeroso. Porque orar a Deus não é penoso, é prazeroso. Nós não temos prazer de falarmos uns com os outros. Claro, Então nós claro. temos que ter prazer de falar com Deus. É verdade. Amém. Amém. É verdade. E assim encerramos mais uma pequena mensagem da Palavra de Deus acerca do não ter medo. Uma das coisas que vem ao nosso coração quando nós estamos em momentos difíceis e complicados é não temas. Todos os crentes têm esta confissão, que sentem no coração e ouvem Deus dizer não temas. Isso é muito importante. Não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Então, é com esta palavra que nós terminamos o grupo. E eu agradeço a Deus pela palavra do Davi. É verdade. E é muito bom Graças a vermos Deus. jovens a debruçarem-se sobre a palavra É isso e a ministrarem a nós também. É isso. Amém? Amém. Então, até à próxima reunião. Um grande abraço e uma semana excelente para vocês. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor.